Hoje é dia de falar de inequação exponencial, vambora comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, o meu nome é Fábio e hoje a gente vai dar sequência ao nosso papo sobre função exponencial falando de inequação. Dessa vez a inequação exponencial, né? Mas antes de a gente começar, aquele recadinho rápido, se você não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos juntos aí melhorar sua trajetória em matemática. Tenho certeza que eu posso te ajudar aí, dando algumas dicas e te ensinando o caminho das pedras aí para te ajudar na hora da prova, beleza? Então vamos embora para cá, ó. Inequação exponencial, né? Então o que é isso, né? Então duas coisas que a gente precisa ter atenção aí para saber e classificar isso aí como uma inequação exponencial. A primeira é o seguinte, assim como na equação exponencial, a incógnita tem que estar no expoente, né? A gente tem que ter uma incógnita sempre no expoente para isso caracterizar que ela seja exponencial. E a outra coisa é o seguinte, para caracterizar que ela seja uma inequação, vale aquela regra que a gente viu em todas as outras inequações, né? A gente tem que ter uma desigualdade, então a gente tem que sempre ter aqueles sinais de maior, maior ou igual, menor ou igual, beleza? Então essas duas coisinhas, incógnita no expoente e o sinal de desigualdade, beleza? Aí vamos dar um exemplo aqui, ó. Então lá, 3 elevado a x maior ou igual a 9, né? Então tenho lá o x no expoente, né? A minha incógnita está no expoente, e tenho aí o maior ou igual caracterizando uma desigualdade, beleza, pessoal? E como é que eu resolvo isso, né? Então também, dois pontos aqui importantes para a gente resolver isso aí. O primeiro é exatamente igual ao que a gente viu lá na equação exponencial, que é o seguinte, a gente tem que colocar todas as potências na mesma base, tá? Isso é muito importante para a gente poder estabelecer uma relação entre os expoentes. Só que na equação exponencial, como a gente tinha uma igualdade, toda vez que a gente tinha lá no primeiro membro uma potência e no segundo membro uma outra potência, sendo que a base dessas potências fossem iguais, eu podia estabelecer uma relação de igualdade entre os expoentes, né? Agora, como eu tenho uma desigualdade, eu vou ter que usar uma regrinha diferente que eu chamei aí de regra da base, né? E aí é o seguinte, pessoal, ó, lembra que a base ela sempre vai ter que ser maior que zero e diferente de 1, lembra? Isso é aquela regra básica lá que a gente viu para ser uma função exponencial, né? Então, se a minha base for entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal na hora de eu fazer a relação com os expoentes. E se ela for maior do que 1, aí eu vou manter o sinal da desigualdade que está ali quando eu for estabelecer uma relação com os expoentes. Ih, Fábio, tá embolado esse negócio de estabelecer relação com os expoentes, tô entendendo nada. Vamos aqui que a gente vai ficar mais claro, ó. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Então vou pegar primeiro de cara esse exemplo aí que a gente colocou, ó. 3 elevado a x maior ou igual a 9, né? Como é que eu resolvo? Então vamos lá, primeiro botar todo mundo na mesma base, que a gente já tinha visto até na nossa última aula aí que o 9 eu poderia escrever como sendo 3 ao quadrado, lembra? Então eu vou colocar o 9 numa potência de base 3 para poder ficar igual a do primeiro membro aí que eu tenho uma potência em base 3, né? Então colocando lá fica 3 elevado a x maior ou igual a 3 elevado ao quadrado, né? Antes, quando eu tinha uma igualdade aí na nossa última aula, eu podia simplesmente pegar e falar x é igual a 2, né? Se eu tenho 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2, significa que o x é igual a 2. Só que agora ele está dizendo que é maior ou igual, né? Eu tenho uma desigualdade. E aí, o que eu faço? Eu mantenho ou eu inverto esse sinal aí? Né? Então, nesse caso, eu vou usar aquela regra da base que eu falei antes. A minha base é o quê? Não é o 3? O 3 é o quê? É maior do que 1 ou está entre 0 e 1? Ele é maior do que 1, né? Então eu vou manter o sinal. Então, quando a minha base for maior do que 1, eu mantenho o sinal na hora de fazer essa relação com os expoentes. Então o x fica maior ou igual a 2. E Fábio, vou achar um x assim? Um intervalo? Exatamente. Quando eu tenho uma inequação, eu sempre vou achar um intervalo possível para x, beleza? Então a minha resposta aí é que x é maior ou igual a 2, beleza? Letra B, vamos dar uma complicada aqui, ó. Então agora, 1/2 elevado a x mais 1 é menor do que 1/8 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Ó, vou fazer exatamente a mesma coisa, os mesmos passos que eu fiz agora para resolver a letra A. Então, primeira coisa, coloca todo mundo na mesma base, né? Então, quem que eu vou mudar aí? Eu vou mudar o 1/8, né? Eu tenho como colocar 1/8 na base 1/2, né? Porque o 8 é 2 elevado ao cubo, né? Se você ficar na dúvida, você pode pegar o 8 e fatorar ele, que você vai ver isso, né? Então eu tenho que... O 8 é 2 ao cubo, então ficaria o quê? Ficaria nesse segundo membro aí, 1 sobre 2 ao cubo, né? Então eu vou reescrever essa equação toda, ó. 1/2 elevado a x mais 1 é menor do que 1 sobre 2 elevado a 3, tudo isso aí elevado ao quadrado, né? Beleza. Agora eu posso trabalhar um pouquinho melhor esse segundo membro aí, né? Porque 1 sobre 2 elevado a 3, eu posso pegar esse expoente que está só no denominador e fazer ele
assumir a base inteira do 1 meio, né? Pra gente poder botar exatamente todo mundo na mesma base. E aí como é que eu faço isso? Repara que 1 elevado a qualquer número é o próprio 1, né? Então dizer que 1 sobre 2 elevado a 3, eu posso dizer que é a mesma coisa do que 1 meio elevado a 3, beleza? Então é isso que eu vou colocar aí, ó. Reescrevendo então tudo, 1 meio elevado a x mais 1 é menor do que 1 meio elevado a 3 elevado a 2, né? Agora eu tenho o quê? Potência de potência, né? Potência de potência a gente já viu lá na nossa aula de potência que eu multiplico os expoentes, né? Então eu vou fazer isso aí, ó. 1 meio elevado a x mais 1 é menor do que 1 meio elevado a 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então elevado a 6, beleza? Agora chegou naquele caso lá, né? Tô com todo mundo na mesma base, ó lá. Tá todo mundo na base 1 meio. E agora, o que eu faço? Eu vou estabelecer essa relação com os expoentes e vou usar a minha regra lá da base, né? Então, só que agora, repara que a minha base, ela é 1 meio. 1 meio é o quê? Tá entre 0 e 1 ou ela é maior do que 1? Tá entre 0 e 1. Quando tá entre 0 e 1, eu faço o quê? Eu inverto o sinal. Então é isso que eu vou fazer, ó. Então vai ficar x mais 1, aí vai ser menor do que 6, vai ficar maior do que 6. Inverti o sinal. Beleza, pessoal? Então, jogo mais 1 lá para o outro lado diminuindo, vai ficar x maior do que 5. Beleza, pessoal? Letra C, para a gente fechar aqui com chave de ouro, ó. 0,5 elevado a x vezes x menos 2 é menor do que 0,25 elevado a x menos 1,5. Bom, agora bem mais complicado, né? Vamos lá, então, trabalhar um pouquinho essas bases, né? O 0,5 a gente pode passar ele para fração. Eu acho que fica mais fácil a gente visualizar. A mesma coisa o 0,25. Vamos tentar passar isso aí para fração? Quem é que é 0,5? Não é 1 dividido por 2? Então é 1 meio, né? Então eu vou reescrever isso aí como sendo 1 meio. Então ficaria 1 meio elevado a x vezes x menos 2. E o 0,25 é o quê? É 1 dividido por 4, né? Porque 1 dividido por 2 vai dar meio. Dividido por 2 vai dar 0,25. Então, esse 0,25 eu vou substituir por 1 quarto, vai ficar 1 quarto elevado a x menos 1,5, beleza? Agora, 1 quarto, vê se não pode ser escrito como sendo 1 meio elevado ao quadrado, né? Repara só, 1 meio elevado ao quadrado vai ser, fazendo a distributiva aí com esse expoente, vai ficar 1 elevado ao quadrado, que é o próprio 1, e 2 elevado ao quadrado, que é o 4, né? Então eu vou reescrever esse 1 quarto sendo 1 meio elevado ao quadrado, tá bom? Então vai ficar no primeiro membro aí, mantenho, né? 1 meio elevado a x vezes x menos 2, menor do que 1 meio elevado ao quadrado, elevado a x menos 1,5, tá? Aí de novo eu vou ter essa potência de potência aí, né, no segundo membro. Vou multiplicar então os expoentes, tá? Então mantenho o primeiro membro lá, 1 meio elevado a x vezes x menos 2, é menor do que 1 meio elevado a 2 vezes x menos 1,5, tá? Beleza, agora cair naquela questão de novo que eu tenho, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, apenas uma potência de mesma base, tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então posso lá estabelecer minha relação entre os expoentes, né? E aí de novo vou usar aquela regra da base, né? A base é 1 meio de novo, né? Então tá entre 0 e 1, vou inverter o sinal, beleza? Então vou lá botar meus expoentes, ó. X vezes x menos 2, antes era menor, né? Agora vai ser maior do que 2 vezes x menos 1,5. Aí, fazendo aí a distributiva no primeiro membro, vai ficar x ao quadrado menos 2x é maior do que distributiva no segundo, 2 vezes x menos 2 vezes 1,5, que é 3, tá bom? Agora eu vou jogar todo mundo para o primeiro membro, ó. X ao quadrado eu mantenho, aí eu tinha 2x lá no segundo membro, vou passar diminuindo, né? Então vai ficar menos 2x menos 2x. Menos 2 com menos 2, menos 4, tá? Menos 4x. E o menos 3 que estava lá no segundo membro vai passar positivo lá para o primeiro, né? Então vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 é maior que zero, tá bom? Aí eu tenho uma equação do segundo grau no primeiro membro, né? Só que essa equação do segundo grau é tranquila de a gente fazer por soma e produto, não vou precisar fazer Bhaskara, né? Soma e produto vai ficar o quê? A soma é 4 e o produto é 3. Pô, ficou fácil, né? 3 e 1, vê se não é, ó. 3 mais 1 é 4 e 3 vezes 1 é 3, né? Então, ó, fazendo uma reta e desenhando o gráfico da função aí, eu tenho que é um gráfico com a concavidade voltada para cima, repara, né? Então, onde é que eu tenho? Eu quero só valores maiores do que zero, né? Quando que eu tenho valores maiores do que zero? É quando x é menor do que 1, né? E x é maior do que 3. Nesses intervalos, eu tenho aí que a minha função é positiva. Beleza, pessoal? Então por hoje a gente fica por aqui. A gente ainda vai ter mais uma aula falando de função exponencial para fazer os exercícios e tentar fechar esse assunto aí com chave de ouro. Se você ficou com alguma dúvida hoje, escreve aqui nos comentários que eu respondo para você. Vamos aprender matemática em 5 minutos. Um abraço, até a próxima.